Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História Contemporânea. Quero agradecer a presença de todos, tem um pessoal entrando aqui ainda. Aceitar. Boa noite, Marilene. Boa noite, professor. Boa noite, Érica. Boa noite, Evelyn, Rodrigo, Paulo. Pessoal, então iniciando aqui com uma rápida revisão, nós vimos aí na semana passada de que os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial, né? Que diferentemente da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial teve um culpado, e esse culpado se chama fascismo, se chama nazismo, tá? E aí o professor falou, deixa eu até mostrar para vocês aqui, nós falamos de muita coisa, né? Falamos da frustração artística de Hitler, da formação do grupo dele, falamos da formação do outro grupo, né? Do grupo dos aliados que vão lutar contra Hitler, das fases da Segunda Guerra Mundial, do tratado entre Hitler e Itália, Hitler e Japão, o próprio tratado que Hitler fez com a União Soviética, né? Nós também falamos sobre isso, das invasões de Hitler e ninguém fazia nada, até que finalmente ele faz algo que ele não poderia fazer, que foi a invasão da Polônia no dia 1º de setembro. Gente, a Inglaterra, mais um colega aqui, a Inglaterra já havia avisado que o nazismo não poderia invadir a Polônia, senão haveria consequências. O que Hitler fez? Já tinha invadido a Áustria, já tinha invadido o Sudete, já tinha invadido a Tchecoslováquia, né? Ele falou, mais um, e invade a Polônia após ter feito uma aliança com a União Soviética. Resultado, 2 dias depois, no dia 3 de setembro, Hitler recebe, então, né, a notícia de que França e Inglaterra declararam guerra a Hitler. Gente, mesmo tendo feito tudo isso, França e Inglaterra ainda tentaram negociar no começo, pessoal, fazendo um bloqueio econômico, tá? Que obviamente não deu certo, tá? E aí sim eles tiveram que ir para a guerra. É nesse contexto, boa noite, Marcelo. É nesse contexto que eles tiveram também que trocar o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Sai o Chamberlain e vai entrar o Winston Churchill, que era o cara que não queria negociar com Hitler, né? Que ia fazer a guerra a todo custo. Muito bem. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, Marilene, a principal estratégia utilizada por Hitler, já viram falar que Hitler conquistou a Europa de uma forma muito rápida? Já viram falar disso, pessoal? Tá? O que ocorre, pessoal? O Hitler, ele se inspira no plano Schlieffen da Primeira Guerra Mundial e ele desenvolve, então, a Blitzkrieg. A palavra do Blitzkrieg do alemão, ela significa guerra relâmpago, tá? Nós sabemos que o relâmpago ele é utilizado como sinônimo aí de velocidade, né? O que ele fazia, pessoal? O que era Blitzkrieg? Primeiro, ele mandava os aviões, e o nazismo tinha desenvolvido uma excelente força aérea. Outro colega aqui. Mais um. Tinha desenvolvido uma excelente força aérea chamada de Luftwaffe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, esse é o símbolo da Luftwaffe, tá? O nazismo possuía aviões muito rápidos, assim, e muito bem treinados seus pilotos. Então, no começo, os pilotos da Luftwaffe, né, da Força Aérea Alemã, eles tiveram um sucesso bastante interessante. Então, primeiro passavam os aviões, destruindo os principais pontos de defesa. Logo em seguida, chegavam os tanques de guerra. A principal arma dos nazistas na Segunda Guerra Mundial foram os tanques, os chamados tanques Panzers, tá? Pessoal, os Panzers eram quase uma máquina perfeita de guerra. Me permitam passar bastante aqui? Olha isso aqui, pessoal. Esse é um Panzer mais para o final da guerra, um Panzer mais evoluído, né? O Panzer VI Tiger. Pessoal, os alemães tiveram aí uma eficiência muito grande em desenvolver tanques de guerra. E isso vai ser um fator de muita surpresa para os outros países, e já vocês vão entender por quê, tá? Hoje a aula é bem interessante, pessoal, vocês vão gostar. Então, o que acontece? Vinham os aviões, destruía os principais pontos, logo em seguida chegavam os tanques de guerra, e logo após os tanques de guerra chegava a infantaria, ou chegavam os homens. E tudo isso ocorria de uma forma muito rápida, por isso que era chamado de Blitzkrieg. Só para vocês terem ideia, quando Hitler, esse é um mapa aqui, ó. Esse é um mapa do domínio de Hitler, gente. Só para vocês terem uma ideia,
Então ele dominou, no final, né, uma expansão máxima dele, ele dominou Noruega, Dinamarca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, passou por Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia, e entra na União Soviética até essa linha aqui, ó. E daqui para cá ele também conquista. Esse aqui era aliado dele, esses aqui são neutros na guerra, Suíça é neutra. Pessoal, o resto tudo foi conquistado, exceto Inglaterra, que foi bombardeada e não foi conquistada. É muita coisa, tá? É muita coisa. E isso se deve a essa estratégia dele. Então, por exemplo, a primeira grande vitória nazista, de maior importância, que eu digo, foi esse domínio do norte da França aqui, ó. Inclusive da cidade de Paris. Olha aí. Onde que Hitler está desfilando aqui? Né? Em Paris. Bom, o que ocorre, pessoal? Ele faz esse domínio muito rápido. Então, por exemplo, os caras esperavam que Hitler ia levar, sei lá, uma semana para chegar em determinado local. Ele levava 3 dias. E aí, como é que você explica isso? Mesmo com os aviões, ô Marileno, acho que foi isso que você falou, né? O avião passava, mas os tanques e a infantaria chegavam logo em seguida. Muito mais rápido do que os aliados pensavam. E a explicação está em drogas. O exército nazista era um exército drogado. Ué, professor, você tá doidão? O que tem a ver droga com o exército nazista ser rápido? Calma que você vai entender. Tem um livro. Ah, não vou levantar pegar, não, tá lá em cima. Mas tem um livro chamado Heil Hitler. Vocês querem? Eu já mostrei pra vocês, não mostrei? Com o exército do Hitler drogado? Acho que eu mostrei pra vocês já. Vou pegar, vai, vou pegar. Esse livro aqui, ó. Escrito por um jornalista chamado Norman Ohler. Chamado High Hitler, é uma grande sacada dele, né? O high no inglês, para quem não sabe, significa alto de drogado, tá? Quando você é de chapado, falando tá high, né? Ele tá chapado. E aqui a ideia de Hitler chapado. E ele faz uma brincadeira com as palavras aí no sentido de High Hitler, né? De salve Hitler. Mas aqui, pessoal, ele vai explicar, né, a partir dos documentos nazistas, o abuso de drogas que existia no exército nazista, principalmente de metanfetamina. E o que ocorre, pessoal? A pessoa, quando começa a tomar metanfetamina, ela acha que ela é um super-herói. Então, o que ocorre? Os soldados alemães tinham uma capacidade de se locomover muito rápido porque eles não dormiam. Porque quem está drogado não precisa dormir. Nós temos registros, o Norman Waller coloca aqui, que nós temos registros de soldados dirigindo por 72 horas seguidas. 3 dias seguidos o cara dirigindo. Toda vez que ele sentia sono alguma coisa, metanfetamina, metanfetamina. E isso fazia o processo se tornar ainda mais rápido, tá? Então, o uso de drogas colaborou para esse processo da Blitzkrieg, de ser um exército muito rápido. Inclusive, quando os aliados descobriram o que os alemães estavam tomando, a Segunda Guerra Mundial se tornou uma guerra farmacêutica, porque os outros países também começaram a produzir metanfetamina. Tudo começou quando os ingleses derrubaram um navio nazista na Inglaterra e abriram uma caixinha que ele carregava e encontraram os comprimidos. E aí levaram para o laboratório para analisar, descobriram o composto, viram, né, que era uma droga estimulante e começaram a produzir para dar aos soldados também da Inglaterra e da França na Segunda Guerra Mundial. Entendam que, pessoal, na época, tanto para o nazismo quanto para a Inglaterra, a metanfetamina era um estimulante. Vocês já viram Capitão América? O Capitão América é uma história dos Estados Unidos buscando criar um soldado perfeito via medicamento, não é isso? Via alguma droga, alguma receita. Isso existiu, essa busca de criar um soldado perfeito. A metanfetamina fez parte disso. Só que a metanfetamina, pessoal, ela era vista como um estimulante apenas. Ela não era vista como uma droga prejudicial como ela é vista hoje, né? Então o exército nazista usou e abusou de drogas no começo da guerra. E aí no começo, quando você usa droga, você se acha o super-homem. Mas o que acontece nas semanas seguintes? Você vai pagar o preço, não vai? Né? Porque como que a droga funciona? Quando você usa metanfetamina, você tem uma descarga
de neurotransmissores, né? Você se sente muito bem, você não precisa dormir, você não precisa comer, você acha que você é o rei do universo, né? Só que acontece, esses neurotransmissores que são liberados pela droga, eles vão acabando. E aí o que acontece? Você tem que começar a tomar mais droga para obter um efeito menor. Então, você tomava um comprimido para ter um efeito de 100, quando você perceber, você está tomando 5 comprimidos para ter um efeito de 10. As outras drogas é a mesma coisa. Crack, cocaína, a pessoa começa usando pouco e acha muito bom, e aí com o passar do tempo ela tem que usar muita droga para ter um pequeno efeito, porque aquilo já não faz mais efeito para ela, tá? E isso destrói o ser humano. Então, quando chegar no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos relatos de soldados que estão destruídos. É um zumbi. Né? Nós temos relatos de soldados alemães na União Soviética, pessoal, que usavam tanta droga para poder suportar o frio soviético, que os dedos congelavam, eles perdiam os dedos, ponta de nariz, orelha, né? Justamente porque estavam drogados e não percebiam o que estava acontecendo com o seu corpo. Então, houve um abuso de drogas na Segunda Guerra Mundial. Não dá para julgar, né, os soldados que estão no meio de uma situação dessa usarem drogas, né, pessoal? Usar qualquer tipo de estimulante nesse contexto aí, ou de qualquer coisa que vai esquecer. Enfim, isso é uma das explicações para Hitler ter avançado de uma forma tão rápida. Uma excelente Luftwaffe, os tanques de guerra com máquinas perfeitas de guerra e o uso de droga. Então, quando a Europa se tocou, Hitler tinha invadido partes muito importantes já da Europa, tá bom? A máquina... Tá escutando meu filho gritando aí ou não? Dá para ouvir? Papai tá trabalhando. Pessoal, então o que ocorre? Essa máquina de guerra nazista nós chamamos de Wehrmacht, tá bom? E o Hitler, pessoal, ele foi muito esperto. O que ele fez? Vamos para o mapa, que a gente vai usar muito esse mapa hoje. Qual que é o plano dele? Se vocês se lembram, ele odiava os soviéticos, mas ele tinha feito um acordo com os soviéticos. Estão lembrados disso? Um acordo de não agressão com a União Soviética. A gente viu ela passada. É o tratado, esse aqui, ó, de Ribbentrop-Molotov. Cadê? Aqui, Molotov-Ribbentrop, né? Que foi dessa charge aqui que eu mostrei para vocês. Então, o que ocorre? Apesar de Hitler odiar os soviéticos, quando ele faz esse acordo com a União Soviética, ele ganha tempo. Então, ele toma a Polônia, dividida com a União Soviética, e essas flechas todas aqui, pessoal, fica para depois. Ele vai concentrar os esforços dele aqui no Ocidente. Só que para conquistar o Ocidente, o que ele faz? Ele, para evitar problemas ao norte, ele vai conquistar primeiro a Dinamarca e a Noruega, tá? Então ele faz a invasão da Dinamarca e da Noruega, tá? E aí quando ele conquista a Dinamarca e a Noruega, aí sim ele começa seus ataques à Bélgica, Holanda e França. E vai obter muito sucesso, como vocês podem ver, tá? Então fez o ataque a Dunkerque. Pessoal, os franceses estavam extremamente despreparados para esse conflito. O que ocorre? Quem lembra qual foi a primeira característica militar da Primeira Guerra Mundial? Tô tomando chá de gengibre, alguém gosta? É, chá de gengibre é bom, né? Tô com a garganta meio ruim, meio gripado. E aí? Qual que é a principal característica militar da Primeira Guerra Mundial? Ó, a Marilene falou que gosta de chá de... Ninguém? Pessoal, as trincheiras. Lembra? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. E olha só, pessoal, os franceses estavam tão atrasados nesse contexto que os franceses achavam que a Segunda Guerra Mundial ia ser uma guerra de trincheira. E aí eles, tá vendo todas essas linhas amarelas aqui? É a chamada linha Maginot, ou a linha Manot. Os alemães cavaram os franceses cavaram quilômetros de trincheiras, achando que a Segunda Guerra Mundial ia ser uma guerra de trincheira. Porém, pessoal, os alemães tinham um avião, tinham um tanque. O cara joga o tanque dentro da trincheira. A Segunda Guerra Mundial não vai ser uma guerra de trincheira. Então, os franceses foram pegos de surpresa. E o exército nazista pôde adentrar por aqui, por essa região de Luxemburgo e pela Bélgica. Os franceses foram pegos de surpresa. Primeiro, que a linha Maginot não funcionou de nada. Segundo, que os franceses achavam que a invasão de Hitler ia acontecer aqui pela Bélgica, como de fato aconteceu.
O que eles foram pegos de surpresa? Nesse movimento aqui, ó. Essa região por onde eles entram, pessoal, era uma região muito de bosque, pântano, uma região meio complicada. E o que os franceses não contavam? Com os tanques de guerra nazistas, que eram ótimas máquinas de guerra. Então eles achavam que que Hitler não passaria por determinado território, por esse território ser muito difícil, mas para os tanques nazistas não era difícil, e eles entraram. E pegaram um grupamento de franceses de surpresa. Só para vocês terem ideia, tem uma história de que um grupamento de tanque nazista encontrou o grupamento de tanque francês. Qual que é o ponto fraco de tanque? Avião. Então o que os nazistas faziam? Os tanques avançavam protegidos por aviões. Pois o grupamento de tanque francês avançou sem apoio aéreo. Então, quando ele encontrou o grupamento de tanque nazista, o que aconteceu com o grupamento de tanque francês? Foi exterminado, foi completamente eliminado, pessoal. Foi uma vergonha, tá? E aí, o caminho foi ficando livre para a conquista da França pelos nazistas. Então, toda essa parte norte da França foi diretamente controlada pelos nazistas, e a parte sul, ela vai ser criada essa República de Vic aqui, ó. O que é isso? Os alemães tomaram a França, pessoal, eles venceram. O que eles fizeram? Pegaram o norte para eles, como domínio direto, e a parte sul, eles criaram uma zona livre, entre aspas, chamada República de Vic, que é, na verdade, um governo colaboracionista. O que é isso? O general francês Pétain foi colocado no poder nessa França aqui ao sul, só que ele era um governante que respondia aos nazistas. Então a França ficou na mão dos nazistas. Quem vai lutar contra isso dentro da França? Os chamados partisans. Alguém que assistiu Bastardos Inglórios, o filme? Rodrigo, no Bastardos Inglórios, tem lá, né, os partisans da França lutando contra os nazistas, não tem? Né? Então, aqui no sul da França, vai se montar um grupo de partisans. Partisans, pessoal, então seria a resistência. Vou escrever aqui para vocês. Partisans. Seria uma resistência francesa aí ao nazismo, tá? Mas a França caiu na mão dos nazistas, tá? Aqui nós temos uma imagem de Hitler e a staff nazista desfilando pela Champs... Aqui é a Champs-Élysées, acho que aqui não é Champs-Élysées não, mas desfilando próximo aí à Torre Eiffel. E vestindo aí, uma curiosidade a mais ainda, vestindo o Hugo Boss. Professor, como assim? Sim, a Hugo Boss foi colaboracionista ao governo nazista, ok? A Hugo Boss começou produzindo uniformes nazistas, primeiro camisetas e depois produzindo, né, o modelo e também confeccionando os uniformes nazistas, que eram famosos pelo seu estilo, tá? A Hugo Boss foi a público em 2011 ou 2013 pedir desculpa por isso. Aí você vai falar, professor, nunca mais então vou usar nada da Hugo Boss. Ok. Então você não vai usar nada da Hugo Boss, da Bayer, aquela farmacêutica, sabe? A farmacêutica Bayer, que a gente usa um monte de remédio deles. Da Bayer, da BMW, da Mercedes. Não vai dar pra você andar de ônibus, hein? Porque os ônibus é tudo motor Mercedes. Mercedes. Ah, eu não tenho dinheiro pra ter uma Mercedes, mas anda de ônibus, né? E os ônibus é motor Mercedes. Mercedes, a própria Porsche, a Porsche fabricava tanque. Então, tem várias empresas que existem hoje que foram colaboracionistas do exército nazista, ok? O que você tem que entender, pessoal? Vamos imaginar um país, tá? Chamado país. E aí você tem uma empresa nesse país. Ora, se tem uma ditadura nesse país, e essa ditadura, esse governo, pede para você produzir determinada coisa, você vai produzir? Claro que sim, né? Em defesa do seu país. Então a gente tem que entender essa questão também da produção nacional, né? Várias empresas produziram para outros serviços ditatoriais, como o fascismo, né? Getúlio Vargas foi um ditador, houve produção dentro de Getúlio Vargas, dentro da União Soviética. Então as empresas respondem também, muitas vezes, a necessidades dos seus países. Beleza? Tem outra foto dele, né? Esse lugar aqui é um lugar clássico. Quem vai para Paris tira foto nesse lugar aqui, né? Você desce naquela estação de trem lá em cima, lá, como que é o nome? A estação é famosa, né? Você desce nela e você desce umas escadinhas e você chega nesse lugar aqui para tirar as fotos. Os nazistas tinham a ideia de
demolir a Torre Eiffel, colocar bomba e derrubar ela. Só que eles acharam que seria mais vergonhoso para os franceses colocar uma bandeira nazista lá no topo, e manter ela de pé. E foi exatamente o que eles fizeram, tá? Por isso que a Torre Eiffel não caiu durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, quando Hitler conquista a França, ele fala: bom, ao conquistar a França, a Inglaterra vai se render. Vamos voltar no mapa. Qual que era a ideia dele? Então vamos pintar aqui. Oi, senhor. Ó. Ele conquistou então Noruega, Dinamarca, França, Holanda, Bélgica. Toda essa parte ocidental e norte aqui. Aqui é aliado, é neutro. Aqui é neutro e aliado. Gente, tá vendo que não sobrou muita coisa no Ocidente Europeu? Tá? E aí, ele já começa a campanha no norte da África. O que ele precisava tomar? A Inglaterra. Tá? E a Inglaterra, se vocês olharem aqui, ó, ela tá com uma linha pontilhada, porque a Inglaterra não foi invadida por terra. A Inglaterra ela foi bombardeada por meses, ok? Só que o nazismo não conseguiu invadir a Inglaterra. Atenção, estudantes de história. A última vez que a Inglaterra foi invadida foi em 1066 por Guilherme o Conquistador, ou William o Conquistador da França. Vai fazer 1000 anos que a Inglaterra não sofre uma invasão por terra, ok? Mas foi duramente bombardeada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Qual que era a ideia do Hitler? A ideia dele é que, após conquistar a França, os ingleses iam se render. E confessar para vocês que, se fosse o Chamberlain que tivesse no poder da Inglaterra, talvez isso tivesse acontecido mesmo. Porém, os ingleses tinham trocado e tinham colocado esse gordinho no poder, chamado Winston Churchill. E o Churchill, pessoal, ele era mais porradeiro, tá? Mais doidão. Ele falou que nem por um milagre ele negociaria com Hitler, que Hitler com Lobo não se negociava. E foi a sorte da Inglaterra. Winston Churchill teve uma ação decisiva para a derrota do nazismo, porque mesmo a Inglaterra quase sendo derrotada, ele falou que não ia se render e que ele ia lutar até as últimas consequências. E assim ele o fez, para a sorte do mundo como um todo, né? Porque se ele tivesse rendido, talvez a história da Segunda Guerra Mundial tivesse sido diferente. Quando o Churchill não se rendeu, o que o Hitler faz? Ele dá início a um novo plano chamado Plano Leão Marinho, que era um plano para poder ocupar a Grã-Bretanha. O que ele fez? Ele começou a bombardear a Inglaterra com os seus aviões da Luftwaffe, tá? A Luftwaffe bombardeou, mas a Inglaterra não foi invadida pelos alemães, tá? Como que a gente explica isso, pessoal? Nós explicamos isso, primeiro, como eu disse para vocês, pela grande liderança de Winston Churchill, tá? Churchill foi um grande líder da Segunda Guerra Mundial. Segundo, a ação da RAF, Royal Air Force, a Força Aérea Real Britânica, que contava com pilotos estadunidenses e britânicos, tá? A princípio, os aviões nazistas, eles eram muito superiores, tá? Até que os alemães foram lá, os ingleses foram lá e desenvolveram um avião Spitfire. Os Spitfires, pessoal, ficaram famosos, né? Começaram a ser produzidos a partir de 38 a 48, e eles foram equipados com motores Rolls-Royce. Já ouviram falar de Rolls-Royce ou não? Que é carro de luxo hoje, tá? A Rolls-Royce só produz carro de luxo hoje na Inglaterra, mas sim, carro de luxo mesmo, tá? Mercedes, BMW, é barato perto de Rolls-Royce, tá? Rolls-Royce é tipo... É que eles produzem carro de luxo não esportivo, sabe? É de luxo mesmo, assim. Qual que é a outra grande marca que tem na Inglaterra também? A Rolls-Royce e a Bentley, sabe a Bentley? Enfim, tá? Foram produzidos motores aí para os Spitfires e a RAF começou a derrotar, então, os pilotos nazistas. Outra coisa, os ingleses desenvolveram o sistema de radares e uma grande vantagem, pessoal, que vai acabar com os nazistas na Inglaterra. Vamos lá. Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Alan Turing tem realmente grande importância na fortaleza. Com certeza, Rodrigo, vou falar disso agora, querido, presta atenção. Gente, os alemão é bom de tecnologia, tá? Não tem o que falar. E o que ocorre, Scarlett? Uma das principais coisas da guerra é informação, tá?
quem tem melhor sistema de informação ganha. Assim como quem tem o melhor sistema de produção tecnológico ganha. Os nazistas tinham essa máquina aqui, gente. Tá vendo que parece uma máquina de escrever? Chamada Enigma. Essa máquina era uma máquina de criptografia. E a quantidade de possibilidades de combinação era de 1 sextilhão. 1 milhão, depois você tem bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão. Gente, é muita possibilidade, tá? Então, mesmo que você pegasse... Tem uma galera, pessoal, não sei se vocês são assim, acho que não, porque vieram para a história, mas tem uma galera que é das áreas das exatas, que eles conseguem ler padrões matemáticos muito bem. Talento, enfim. Os caras é muito bom. Então, a galera que faz descriptografia é muito boa em matemática. Só que, gente, 1 sextilhão é impossível para o cérebro humano, tá? É impossível. Mas não é impossível para o computador. Mas, professor, não existia computador. Verdade. Aí que entra a figura de Alan Turing, Rodrigo. O Alan Turing vai criar um programa na Inglaterra onde ele vai conseguir desenvolver o primeiro computador, um computador a bobina, e esse computador vai decifrar o enigma. E aí o que vai acontecer, Marilene? Ao longo da guerra, os ingleses... Porque o que ocorre? Como a máquina era impossível de ser traduzida, né, de ser descriptografada, os alemães batiam a mensagem, criptografava ela e passava via rádio. Gente, onda de rádio, qualquer um intercepta, até você, se você quiser, tá? Qualquer um. Os caras tinham tanta segurança na criptografia que mandava via rádio, tá? Só que aí os ingleses interceptavam tudo isso, mas não conseguia decifrar. Aí quando eles inventam um computador com Alan Turing, o pai da computação moderna, eles começam a ler as mensagens nazistas e descobrir. Então os nazistas vão atacar tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Isso é importante para você vencer uma guerra? Você descobrir o que o seu inimigo vai fazer antes dele fazer? Com certeza absoluta, tá? Os ingleses só tiveram que tomar um cuidado de não dar muita bandeira, né? Os ingleses não podiam mostrar, tipo, por exemplo, ó, os alemães passavam uma mensagem dizendo que ia atacar ponto A, ponto B, duas cidades. O que eles faziam, gente? Eles podiam salvar uma das duas, não as duas. Por quê, professor? Porque se eles salvassem as duas, os nazistas iam desconfiar. Como é que os caras sabem que a gente ia atacar essas duas cidades? Tá? Então, assim, às vezes eles sabiam que ia ter ataque em determinada cidade e não podia fazer nada, tá? Então, assim, a descoberta da descriptografia dessa máquina foi algo essencial para a vitória do Ocidente contra o nazismo aí na Segunda Guerra Mundial, né? Quando que a gente ia imaginar um negócio desse, né, pessoal? Como que um fator assim, como que uma pessoa pode alterar a história da humanidade. Beleza? Basicamente, gente, essa máquina funcionava assim, ó. Ela vinha, aqui tem um rolinho, dois, três, estão vendo? Na caixa dela vinha 5. Se a gente fazer 5 fatorial, vai dar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 combinações para você colocar essas 5 rodinhas aqui já. Junto com essas 120 combinações, tá vendo que tem esses negocinhos de conectar aqui embaixo, ó? Aqui já muda também, tá? Então, pessoal, o que ocorre? Eram muitas combinações possíveis. Então, os alemães tinham um manual, e aí pegava, hoje é dia 17. Abria o manual, colocava lá, a combinação é essa, com esses 3 rolinhos. Ok. Mandava lá o documento. O documento chegava criptografado, os nazistas pegavam o documento, olhavam a data. 17, tá, foi batido no dia 17. Configura a máquina do dia 17 e bate a mensagem de volta. E aí você descriptografa ela. Tá? Então, assim, era algo bem inteligente da parte deles aí, mas foram quebrados nesse processo e vai ser um dos fatores que vai condenar a derrota nazista. Tá? Bom, dando continuidade. Os nazistas também fizeram suas incursões pela África, com a chamada Africa Corps, que é esse símbolo aí que vocês estão vendo. E os nazistas vão ocupar... Eita, o título que aparecer aqui, né? Os nazistas vão ocupar regiões da África, regiões da Grécia, né? Os nazistas tiveram um general na África chamado Erwin Rommel. Pessoal, ele era um excelente estrategista no deserto, ele fica conhecido como Raposa do Deserto, tá? Então, os nazistas, basicamente,
quando chega nesse contexto aqui de 1941, eles já tinham conquistado tudo isso que eu falei para vocês aqui, ó. Inclusive o norte aqui, exceto a Inglaterra. O que o Hitler começa a fazer então? Atacar o leste europeu, certo? Não a União Soviética, eles tinham um acordo, por enquanto. Esse acordo será quebrado por Hitler, tá? Então Hitler vai fazer a invasão de outros países, tá? Alguns se aliam por própria vontade, que é o caso da Hungria, da Romênia e da Bulgária. E aí, pessoal, lá no leste europeu, o Hitler vai encontrar uma pedra no sapato dele. Olha o tamanho da pedra. O Marilene, parece alguém que você quer brigar no meio da rua, um cara desse aí ou não? Né? É meio assustador o Josip Broz Tito, tá? Esse cara era um ditador da Iugoslávia. E o que ocorre, gente? Quando o Hitler invade a região aqui da Iugoslávia, ó, aqui que tá a Iugoslávia, ó. Quando o Hitler invade a região da Iugoslávia, ele consegue fazer a invasão. Mas logo em seguida ele começa a enfrentar graves problemas com Josip Broz Tito. E, gente, o Tito vence Hitler. O Tito vai expulsar Hitler da Iugoslávia. Exatamente, Rodrigo, faça a mesma coisa, né? E, gente, o Tito é o único líder que derrotou os dois maiores ditadores do século XX. Ele derrotou Hitler na Segunda Guerra Mundial e, pós-guerra, o Stalin da União Soviética queria se meter na Iugoslávia. E ele, ó, aqui não. E ele bate de frente com Stalin também e vence. Então a Iugoslávia era um país no leste europeu, era um país comunista, mas da qual não tinha uma influência direta da União Soviética. O único, tá? O único, tá? Então, assim, Tito foi uma pedra no sapato de uma galera aí, tá? Não tô falando que ele era bonzinho, tô falando que ele batia de frente mesmo e o ótimo estrategista conseguiu aí uma série de vitórias. Alguma dúvida até aqui? Any questions? Nobody? Então, vamos lá. Gente, o Hitler, então, conseguiu o apoio de Hungria, Romênia e Bulgária, tá? É tenso isso, né, Rodrigo? E eles vão invadir Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia já tinha invadido, já tinha conseguido isso aqui. Pessoal, isso está dominado. Isso aqui ou é aliado ou ele dominou também. Qual que é o próximo passo lógico? Invadir a União Soviética, tá? Mas lembre-se que ele tinha feito um acordo com Hitler, tá? Então o que que ele faz, pessoal? Ele quebra esse acordo. Em junho de 1941, Hitler lança uma nova operação, que é a Operação Barbarossa. Professor, ele lança essa operação sem ter derrotado os ingleses? Exatamente. Isso vai ser um problema? Vai. Porque ocorre. Vamos voltar no mapa de novo. Quando ele lança um ataque à União Soviética, mesmo ele tendo dominado tudo isso aqui, ó, a Inglaterra ele não tinha dominado. Então o que ocorre? Ele vai ter que dividir as forças dele para lutar na União Soviética e também para lutar contra a Inglaterra. E pessoal, quando você vai brigar, é uma boa ideia brigar com duas pessoas ao mesmo tempo? Claro que não, né? Então quando você vai fazer uma guerra, é interessante você fazer uma guerra contra dois países ao mesmo tempo? Não, tá? E Hitler acaba fazendo isso. Hitler acaba tomando essa decisão aí, né, que segundo a historiografia foi uma decisão ruim em 1941 de invadir a União Soviética sem antes ter conquistado a Inglaterra. Beleza? Mas a questão é que Hitler lança a Operação Barbarossa, que vai ser a operação que vai invadir a União Soviética, e ele vai lançar lá 3 milhões de soldados alemães, 1 milhão de italianos e romenos, 3 mil tanques Panzer, 2 mil aviões e 600 mil cavalos, tá? Pessoal, e detalhe, ele não tinha um acordo com Stalin de não agressão? E do nada ele invade? O Stalin foi pego de surpresa. Mas sabe o que é pior? Os espiões tinham avisado o Stalin, e o Stalin não acreditou. E aí ele foi pego de surpresa, tá? E aí olha o estrago que Hitler fez. Só para vocês terem ideia, tem um mapa mais fidedigno aqui. Gente, é que quando eu mostro esse mapa aqui, ó, e eu falo, olha até onde Hitler avançou na União Soviética, ó.
Até aqui, certo? Até essa linha aqui. Parece pouca terra isso aqui, não parece, Marilene? Ó, parece pouco. Agora olha isso aqui. Vamos olhar um mapa melhor. Olha esse quadradinho aqui, gente, tá? Olha essa linha. É muita coisa, pessoal. É muita coisa. Só para vocês terem ideia, a linha que divide a Europa da Ásia é essa aqui, ó. Olha o tanto dentro da Ásia que ele entrou da União Soviética. Foi muito longe, tá? Ele foi até Stalingrado. Então, pessoal, as pessoas falam, Hitler foi burro que repetiu o erro de Napoleão e invadiu a Rússia no inverno. Não. Hitler não invadiu a Rússia no inverno, a União Soviética no inverno. Hitler invadiu a União Soviética na época certa, que é a primavera, tá? Só que o que ocorre? Os russos vão se utilizar da mesma estratégia que fizeram contra Napoleão, que é a estratégia da terra arrasada. Vocês já ouviram falar? Não? Pensa comigo, Scarlett. Como Hitler mandar lá da Alemanha comida para 4 milhões de soldados? Não tem. Então como é que funciona? Vamos imaginar, vamos pegar o mapa de novo aqui. Vamos imaginar que tem 4 milhões de homens distribuídos aqui, beleza? Não tem condição nenhuma da Alemanha ficar enviando comida. O que você faz, pessoal, na guerra? Chegamos nessa cidade, roubamos comida, roupa, água. Chegamos aqui, roubamos comida, roupa, água. Chegamos aqui, roubamos. Entenderam ou não? Você vai conquistando as cidades, vai roubando comida, água e vai se mantendo. O que os russos eram especialistas? Ah, os caras estão chegando aqui. O que a população faz? Mete fogo em tudo. Inclusive nos campos de plantação. Já viram aquele meme que o ladrão vai pegar o celular do rapaz, o rapaz joga o celular no chão assim e fala assim, nem meu, nem seu? Já viram isso aí ou não? É tipo os russos. Se não vai ser meu, não vai ser seu também. Eles colocavam fogo em tudo. Oi, Scarlett. Só um comentário. Eu gosto muito de assistir filmes, né? Mas minha memória ultimamente não é muito boa. Mas no filme O Vento Levou, meu nome veio por causa. Scarlett veio por causa da Scarlett O'Hara. Ah, Quando os caras lá estão invadindo lá para ter a guerra, e o cara tá levando a Scarlett, tirando a Scarlett de lá, os próprios dali estão explodindo o restante da munição que sobrou para os outros não pegarem. E isso. outros filmes que eu assisti também, um que tinha uns caras que eles ficavam muito tempo dentro de um tanque, só um sobrevive, acho que até com. Ah, Com o com um Brad ator bonito. Pitt? Isso. É bom esse filme aí. Eles entram nas casas e roubam, né? Comem a comida Isso. dos outros, tudo que Isso é acontece ali. normal. Isso é normal, porque não É. tem condição do Estado mandar suprimento. Só que ocorre, se eu chego na cidade e tá tudo destruído, eu tenho que ir para outra, mas eu já tô com fome, com sede. Aí eu chego na outra cidade e tá tudo destruído. Vocês entendem ou não? Então o exército vai avançando e vai chegar um momento que ele tá sem comida, que ele tá sem água. E aí começa a demorar o processo de conquista. E chega o inverno. E aí, pessoal, o inverno na União Soviética ele é cruel. Só para vocês terem uma ideia, para vocês verem que eu não estou mentindo, as temperaturas em Stalingrado chegaram a menos 45 graus. Mas nem com metanfetamina. Eu não sei vocês, mas na minha cabecinha inocente, eu achava que, sei lá, menos 1 grau já é frio. Menos 10 graus é muito frio. Eu achava que a partir disso nem fazia muita diferença, porque já tá frio demais. E aí, eu assisti um documentário sobre Yakutsk. Já viram falar de Yakutsk? Yakutsk é a cidade mais fria do mundo, onde pessoas realmente vivem. Só para vocês terem ideia, ela é tão frio que quando você chega na sua casa do trabalho de carro, você não desliga o carro. Você deixa o carro ligado a noite inteira. Porque se você desligar o carro, tudo congela. Os fluidos congelam e você não vai ligar o carro no outro dia. Os carros vivem ligados 24 horas por dia. O Rodrigo passou, carioca, passou 5 graus Santa Catarina, achou que ia morrer, né, Rodrigo? Tá louco, né? O máximo que eu peguei foi menos 10 lá no inverno europeu. Mas, gente, e aí nesse documentário sobre Yakutsk, a moça de lá, ela fala assim, olha, para nós começa a ficar frio mesmo lá por volta dos menos 20 graus. E ela falou assim,
Mas cada grau que cai, até chegar nos 40, 45 graus negativo, a gente consegue sentir a diferença. É literalmente mais frio. Para eles tomar banho lá, pessoal, eles têm tipo uma sauna. Tipo assim, tem a casa, do lado da casa tem tipo uma sauna, onde eles ficam metendo um monte de lenha, mete fogo, mete fogo, mete fogo, mete fogo. Aí 1 hora depois eles conseguem entrar nesse lugar para tomar um banho, né? Não tem geladeira. Na cidade não tem geladeira. As carnes coloca tudo na janela assim, ó. Fica tudo congelado assim, né? Deve ser uma loucura, né, pessoal? Deve ser uma coisa assim meio, né? Imagina o Rodrigo lá, né, passando frio com 5 graus. Imagina -40, hein, Rodrigo? Tá louco. Mas tá bom, gente. Então, o frio foi algo determinante para a derrota nazista na União Soviética, tá? E aí eu cheguei até onde eu queria, pessoal. Até onde Hitler vai? Hitler consegue invadir até a cidade de Stalingrado, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Muita coisa. A partir de Stalingrado, Hitler começa a perder a guerra. Pode anotar isso, tá? Quando eu era criança, a gente ouvia que Hitler começou a perder a guerra no dia D, na Operação Overlord, em 1944. Hoje em dia a gente não fala isso, tá, pessoal? Hitler começou a perder a guerra lá na União Soviética a partir de 1943 na Batalha de Stalingrado. E daí para frente, para os nazistas, Scarlett, foi só para trás. Beleza? Chega por hoje? E aí, aula que vem, a gente fala sobre a queda do nazismo. E aí a gente encerra esse conteúdo. Sim ou não? Não, pode Dúvidas? continuar, professor, só até as 8, mais 15 minutinhos. É, né? Até queria, Scart, mas agora não dá mais. Vai dar 7h50 já. A gente tem que encerrar, que tem um compromisso agora às 8. Certo, pessoal? Certo, professor. Bora ver quem matou o Det Reutemann. Nem sei o que você está falando, Scart, não entendo. É da novela. Ah, eu não assisto, desculpa. Tudo Mas tá bem. bom, gente. Um ótimo final de semana, tá? Tchau, Boa professor. Tchau, novela para pessoal. vocês. Um Boa abraço. noite. Tchau. Valeu, Rodrigão.